Na história da astronomia, nunca um objeto deu tanto que falar e tanto que ser estudado. E a saga do 3 e Atlas continua. Depois que ele saiu por trás do Sol, esperava-se enxergar uma cauda enorme saindo do núcleo do objeto. Mas aí o problema. Ela simplesmente não foi vista. O que ressuscitou a velha teoria de que o 3 e Atlas é um objeto artificial. E mais, ele parece ter diminuído sua velocidade mais uma vez, o que teria mexido com os ânimos dos astrônomos da NASA e outras agências. Mas vamos devagar e ver até que ponto essa informação tem valor. Segundo publicou The New York Post, agora no início de novembro de 2025, a representante dos Estados Unidos, Ana Paulina Luna, pediu à NASA para compartilhar fotos não divulgadas do cometa 3 e Atlas, já que ele parece ter mudado de cor pela terceira vez. É bom lembrar que este fascinante objeto foi descoberto em 1º de julho deste ano por meio do telescópio Atlas localizado no Chile, pertencente à Agência Espacial Norte-Americana. O fato é que este viajante interestelar surpreendeu a comunidade científica ao executar o que foi descrito como uma manobra de frenagem deliberada, uma característica que nenhum cometa ou asteroide observado anteriormente já demonstrou. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, o objeto exibiu desaceleração mensurável em relação à atração gravitacional do Sol, para depois exibir componentes de aceleração não gravitacional, que apontam para algo além de um corpo natural puramente passivo. E isso, meus caros, é um acontecimento realmente inédito na história da astronomia. O comportamento anômalo do 3 e Atlas chamou a atenção dos astrônomos assim que perceberam que sua velocidade não correspondia ao que seria esperado de um corpo em simples trajetória hiperbólica pelo espaço interestelar. Parecia desacelerar, como se algo invisível estivesse freando seu movimento, e sua rota desviava do caminho que a gravidade sozinha deveria impor. As medições indicaram uma aceleração radial em relação ao Sol de aproximadamente 135 km por dia e uma aceleração transversal de cerca de 60 km por dia. Números impressionantes. Desde sua descoberta, o 3 e Atlas já apresentava sinais claros de ser um visitante de fora do sistema solar, vindo em trajetória hiperbólica, movendo-se mais rápido que qualquer cometa típico e com origem além da influência direta do Sol. Mais recentemente, surgiram anomalias sutis, porém intrigantes, no comportamento do 3 e Atlas. Em certos momentos, por exemplo, sua cauda chegou a inverter-se e apontar na direção do Sol, algo contrário ao padrão dos cometas comuns, que normalmente expelem gás e poeira no sentido oposto à radiação solar. O fenômeno da desaceleração observado é especialmente notável, pois sugere algum tipo de processo ativo, deliberado e não apenas um efeito físico natural. A ideia de um corpo celeste que parece reduzir sua velocidade de forma controlada levanta questionamentos profundos sobre sua real natureza e origem. Seria possível que estivéssemos observando algum tipo de propulsão ou manobra intencional? A própria NASA, ao usar o termo aceleração não gravitacional, reconhece que fatores naturais, como ventos solares ou desgaseificação, não bastam para explicar o movimento detectado. No caso do 3 e Atlas, a desaceleração se mostra precisa demais para ser mero acaso. A direção da força observada foge ao padrão esperado e sua intensidade é grande o suficiente para indicar algo além de um simples jato de gás. Em vez de um freio causado por radiação ou poeira, o movimento parece ser ajustado de modo semelhante a uma manobra controlada, um comportamento que desafia as explicações tradicionais aplicadas a cometas interestelares. O ponto em que a suposta manobra ocorreu também chama a atenção. A cerca de 203 milhões de quilômetros do Sol,
um pouco dentro da órbita de Marte. Executar uma manobra ativa a essa distância exigiria potência, precisão e um controle temporal refinado, características que vão muito além do comportamento natural de um corpo celeste comum. Concorda? Essa localização sugere que o 3I Atlas não estava simplesmente sendo levado pelas forças gravitacionais e pelo vento solar, mas seguindo uma rota intencional pelo sistema solar. E é aí que as implicações se tornam ainda mais intrigantes. Se admitirmos a hipótese de uma manobra artificial, as possibilidades se ampliam de forma impressionante. Poderíamos estar diante de uma sonda interestelar, um artefato remanescente de uma civilização avançada, ou mesmo um veículo de reconhecimento realizando ajustes de trajetória. Essa desaceleração poderia ter como objetivo alterar o seu curso, prolongar sua permanência no sistema solar, redefinir seu vetor de saída ou até dirigir-se deliberadamente a uma região específica, o que, em qualquer cenário, ultrapassa tudo o que conhecemos sobre cometas naturais. Nossos modelos de compreensão precisam se adaptar. Até hoje, a ciência dos cometas baseou-se em princípios como a sublimação de gelo e as interações com o vento solar. No entanto, a simples possibilidade de que um objeto interestelar utilize algum tipo de propulsão ou sistema de frenagem redefine os limites da astronomia e da astrobiologia. Até aqui, corpos vindos de fora do sistema solar, como o 1I Oumuamua e o 2I Borisov, foram analisados sob a ótica de que seriam fragmentos naturais viajando passivamente pelo espaço. Mas se o 3I Atlas estiver realmente realizando manobras controladas, surge uma questão inevitável. Poderíamos estar observando sondas ou artefatos criados por inteligências extraterrestres? Mesmo que, no fim, surjam explicações naturais para o fenômeno, o comportamento de frenagem do 3I Atlas já é suficiente para nos fazer repensar nossos métodos de observação, revisar nossas classificações astronômicas e ampliar nossa capacidade de identificar e acompanhar futuros visitantes interestelares com um olhar mais atento e menos preso a antigos paradigmas. Os cientistas estão agora alinhando os telescópios, plataformas de coleta de dados e modelos computacionais para decodificar o movimento do 3I Atlas. Eles estão dissecando a sua curva de luz, morfologia da cauda, emissões de poeira e gás e vetores de aceleração. Estimativas iniciais do telescópio espacial Hubble sugeriram um limite superior de tamanho do núcleo de cerca de 3,5 a 5,6 quilômetros. Em termos de trajetória, a sua órbita está quase alinhada com o plano interno do Sistema Solar, tornando a sua passagem ainda mais intrigante. Ele passou perto de Marte em 3 de outubro de 2025 e atingiu o periélio por volta do dia 29 de outubro. A natureza dessa partida, no entanto, parece ser tudo menos passiva. Os astrônomos também voltaram a sua atenção para a composição do 3I Atlas, e o que descobriram levantou novas perguntas sobre sua origem. Análises espectroscópicas e infravermelhas indicam a presença de substâncias químicas pouco usuais, raramente vistas em cometas do nosso sistema solar. O núcleo do objeto parece ser rico em gelo, envolto por uma coma, uma nuvem de poeira cósmica, por assim dizer, dominada por dióxido de carbono, CO2, enquanto o vapor d'água aparece em proporção surpreendentemente baixa. A relação CO2, H2O ou gás carbônico e água, bem mais alta que o normal, sugere que o 3I Atlas pode ter se formado em regiões extremamente frias e distantes do disco protoplanetário de sua estrela de origem. Mais impressionante ainda, as estimativas de idade indicam que ele pode ser mais antigo que o próprio Sistema Solar, vagando há bilhões de anos pelo espaço interestelar
antes de cruzar o caminho do Sol. Embora a maior parte da comunidade científica classifique o 3I Atlas como um cometa interestelar natural, cuja singularidade se deve à sua idade avançada e composição incomum, há um grupo menor, porém bastante expressivo, que levanta hipóteses mais ousadas. Liderado por Avi Loeb, esse grupo sugere que parte ou todas as anomalias observadas poderiam ser compatíveis com um artefato tecnológico, talvez uma sonda de origem não terrestre. Entre os argumentos apresentados estão as acelerações não gravitacionais, que não se encaixam perfeitamente nos modelos conhecidos de desgaseificação natural, além de uma trajetória curiosamente próxima de planetas como Marte, Vênus e Júpiter, algo estatisticamente improvável para um simples corpo errante que estaria vagando aleatoriamente pelo espaço e, por coincidência, passando próximo à Terra. Também chama a atenção as mudanças abruptas de coloração e o comportamento de desaceleração que poderiam indicar algum mecanismo interno de propulsão ou controle. Durante a provável frenagem, foram registradas flutuações fotométricas sutis, e um subconjunto desses dados revelou uma periodicidade que não condiz apenas com a rotação do objeto, sugerindo ajustes deliberados de orientação, como se o 3I Atlas estivesse realinhando-se ativamente em pleno espaço. Em outras palavras, é como se o objeto tivesse direção assistida, controlada. O 3I Atlas surge como um ponto de desvio entre a pesquisa tradicional dos cometas e a busca moderna por tecnoassinaturas cósmicas, que denotem claramente não estarmos sozinhos no universo. A sua descoberta desafia a visão clássica dos corpos interestelares, que antes eram vistos apenas como remanescentes naturais da formação de estrelas, e levanta a hipótese de que possam existir objetos concebidos com propósito, talvez até projetados. Independentemente de sua origem ser natural ou artificial, o comportamento incomum do 3I Atlas, marcado por uma possível frenagem e uma composição química atípica, abriu um novo capítulo na astronomia. Ele se tornou um símbolo de transição, inspirando novas formas de modelar e compreender o cosmos. Afinal, o simples fato de um corpo interestelar cruzar nosso sistema solar, alterar sua velocidade e exibir padrões jamais observados, indica que o espaço ao nosso redor é mais do que um cenário estático, é um ponto de encontro, um verdadeiro cruzamento de rotas cósmicas.